Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de vitória do Corinthians. Corinthians 1, Fluminense 0 dentro do Maracanã. O Corinthians quebra tabu desde 2017, que não ganhava do Fluminense lá dentro e hoje ganha de novo 1 a 0, golzinho chorado, que nem foi lá em 2017. O Corinthians repete o roteiro e volta a vencer o Fluminense no Maracanã. Em um jogo que, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo para o Corinthians nessa sequência de Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisava reagir. No Brasileirão vinha até de bons resultados, empatou com o Palmeiras, jogo complicado, ganhou do Vasco fora de casa, que foi muito importante, mas precisava de uma vitória, precisava convencer, ganhar 3 pontos, subir alguns degraus na tabela, justamente pelo período que vai ter. O Corinthians conseguiu a sua missão de classificar para a semifinal da Copa do Brasil, fez o que todo mundo esperava, pegou um time fraco do Atlético Paranaense, com todo respeito, e passou por cima, 1 a 0 lá, 2 a 0 em casa, e garantiu, carimbou sua vaga na semifinal da competição. No Campeonato Brasileiro, agora tendo tempo para focar, porque lembrando, Copa do Brasil é só em dezembro, precisa dar uma resposta. O corintiano precisa de um campeonato minimamente tranquilo, para a gente conseguir chegar com chances de ter uma boa temporada no ano que vem também, de conseguir talvez uma classificação para Libertadores, não sofrer nesse Brasileirão e de poder focar no final do ano da Copa do Brasil, que é o nosso grande objetivo, é o que todo mundo quer, é o que todo corintiano quer, é tentar buscar esse título de Copa do Brasil. E o Corinthians começou bem essa caminhada rumo a um campeonato tranquilo nesse tempo que vai ter, não da melhor forma em relação ao futebol jogado, um jogo truncado, e quando eu falo truncado, de fato foi mesmo, porque se você for analisar a estatística, número de posse de bola, de finalização, de ações no campo adversário, claramente você vai perceber um domínio, vai prevalecer um domínio do Fluminense. Mas na prática, dentro de campo, isso não aconteceu. O que a gente viu hoje foi um Corinthians com dificuldade, claro, com as transições da defesa meio-ataque, com muita dificuldade de criação e pouco assustando a meta do Fábio, mas que defensivamente foi muito seguro. Quase todas as finalizações do Fluminense não passaram perto de levar algum perigo para o gol do Hugo, tanto que o jogo passa 30 minutos do primeiro tempo sem ter nenhuma finalização e as duas finalizações do Fluminense no primeiro tempo facilmente encaixada na mão do Hugo. No segundo tempo é um lance ou outro isolado, é uma finalização do Lima, é um bate-rebate dentro da área, um Corinthians sólido, seguro no Maracanã, deu para ver que de fato, mesmo com desfalque, porque não só nos últimos jogos, mas hoje principalmente o Corinthians entrou bastante desfalcado, sem muitos jogadores importantes, sem muitas peças até no banco de reservas que poderiam ser utilizadas, e mesmo assim o Corinthians conseguiu ser sólido. Deu para ver que o Dorival Júnior, pelo menos nesse tempo difícil, vamos dizer assim, de sem ter os principais jogadores disponíveis, ele está conseguindo se adaptar, está conseguindo resultados importantes, e se não joga tão bem, ele vence. Se não convence, o Corinthians passa de fase da Copa do Brasil, vence adversários difíceis e fez isso hoje no Maracanã. Mérito total para esse sistema defensivo que evoluiu demais e uma vitória, importantíssima para o Corinthians, para salvar nosso fim de semana aí e até fugindo um pouco do roteiro, né? Porque o que desenhava para o jogo de hoje, pelo menos assistindo a partida, não era uma vitória do Corinthians. Então, uma grata surpresa para a gente seguir nessa sequência aí muito positiva de nenhuma derrota nos últimos 5 jogos. Tem que ser muito comemorado, principalmente pelo momento da temporada. É um momento onde o Corinthians em si, o Dorival Júnior, o elenco, tem que ser extremamente resultadista. Porque nesse momento, com todos esses desfalques, é difícil você exigir um nível de futebol lá em cima. Toda hora o Corinthians tem que improvisar jogador nesse time titular, porque não tem opções. Tem que alçar moleques que talvez nem estejam prontos para jogar no time profissional e meio que jogar eles ao leões num Corinthians no Maracanã, fora de casa contra o Fluminense. Então é complicado. Você vê hoje o Corinthians que vai para campo sem os seus 2 volantes principais na função de primeiro volante, Martins e Ranielli. Você perde o Garro minutos antes do jogo. Você não tem o Memphis também, que não foi para o jogo. São 4 dos seus principais jogadores. O Carrilho também, como a gente sabe, talvez só no final do ano. O Bidon estava suspenso, não é um dos principais atletas do time, mas quase sempre é titular. Então era um jogo extremamente complicado, com muitas poucas opções, onde o Corinthians teria que se reinventar, teria que achar um jeito. O Dorival, mais uma vez, com muitas improvisações ao longo do jogo, teve que colocar o Angelério para jogar de zagueiro, quando ele foi para lateral, o Bidu teve que jogar no meio campo mais uma vez. O Hugo, quando entra em campo, entra também na função de meio campo, como um volante ali para proteger um pouco mais a área, mas vira e mexe, está do lado direito também. O Romero entrou também na direita, tentando voltar um pouco mais. Ele colocou Yuri e Gui para jogarem juntos pela primeira vez, os dois até bateram cabeça um pouco em movimentação. Teve que alçar o André na sua primeira partida como profissional para jogar um tempo inteiro no segundo tempo. Então tem que ser muito comemorado por isso, pelas circunstâncias, pela quantidade de vezes
que o Corinthians está tendo que se reinventar nesses últimos jogos. Principalmente nesses últimos 5 aí que a gente mencionou, que o Corinthians não perde nesses 5 jogos, venceu 4 e empatou 1, só empatou com o Palmeiras, teve que jogar 3 vezes fora de casa, venceu o Vasco, venceu ainda contra o Atlético Paranaense e venceu agora o Fluminense. 3 jogos muito difíceis e que foram muito importantes para o Corinthians ter tranquilidade para seguir a temporada. Essa vitória contra o Vasco e contra o Fluminense no Rio de Janeiro, 6 pontos na tabela, hoje, para o Corinthians fazem toda a diferença. Se tivesse acontecido alguma tragédia, tivesse perdido esses 2 jogos, o Corinthians, nesse momento, estava 1 ponto só da zona de rebaixamento. Então, muito importante agora essa virada de chave, focar de fato no Campeonato Brasileiro, porque dá. É um momento que dá para o Corinthians se reinventar e poder almejar coisas melhores. Se o Corinthians vence o Sport fora de casa no próximo jogo, o pior time do campeonato, um dos piores lanternas da história do Campeonato Brasileiro, já alça com 32 pontos, na 24ª rodada. Tem 14 jogos pela frente para fazer 13 pontos, se safar de rebaixamento e poder de fato mirar coisas maiores. Hoje, o Corinthians, nesse momento, com o futebol que vem apresentando e com os resultados que vem trazendo, pode sim brigar por vaga na Libertadores, ainda de forma direta. O resultado do Corinthians na classificação geral, a classificação do Corinthians, nesse momento ela é ilusória. O Corinthians, por causa dos jogos a mais. Só Corinthians e Vitória tem 23 jogos no Campeonato Brasileiro, até o momento. Mais times amanhã vão alcançar esse número, mas tem muitos times que não têm esse número de jogos. Inclusive, por exemplo, o Corinthians hoje, ele atinge a marca de passar o Fluminense na tabela. Isso foi muito ressaltado durante a transmissão. O corintiano tem que começar a comemorar, porque de fato era um confronto direto, mas é um Fluminense que tem 2 jogos a menos, se eu não me engano. Sim. 2, 3 jogos a menos. Então, é complicado e 1 ponto a menos. Então, é complicado você traçar um Corinthians brigando lá em cima ainda por conta de muitos jogos a menos. Não dá para mirar de fato qual que é a posição real do Corinthians aí na tabela. Mas a verdade é essa. Que nem você falou, ganhando do Sport, o Corinthians caminha para fazer um campeonato tranquilo. Independente de briga lá em cima, briga lá embaixo, o campeonato do Corinthians, com vitória contra o Fluminense, com uma possível vitória contra o Sport, a gente torce muito que isso aconteça. E com muitos jogos em casa que dá para ganhar, o Corinthians tem Atlético Mineiro em casa, tem Juventude em casa, tem Ceará. Grêmio em casa, Ceará, o Mirassol que está muito bem, mas vamos combinar que dá para ganhar. Tem muitos jogos que o Corinthians pode vencer. Isso caminharia para um campeonato tranquilo e é o que o corintiano quer. A gente repetiu isso aqui em todos os últimos pós-jogos. O que a gente não quer é que o Corinthians precise, por exemplo, medir forças em 2 competições, não chegar tão focado na Copa do Brasil, ter mais um ano que o Corinthians vai passar sufoco no Brasileirão e o corintiano ficar com aquele pesadelo na cabeça, imaginando se o Corinthians caísse. A gente não quer isso. Eu também não vou colocar que o Corinthians ele precisa, até pela falta de elenco, que o Corinthians precisa brigar por uma Libertadores, mas um campeonato tranquilo, eu acho que já seria bem condizente com o ano do Corinthians, até pelas questões extracampo que envolvem, que são muito conturbadas. E, cara, isso talvez se caminhe para acontecer. O Corinthians está voltando a traçar bons rumos do Campeonato Brasileiro e a gente espera que continue assim. E tem, sim, muito mérito da comissão técnica, mano. A gente reclama às vezes do Dorival, é o que todo mundo fala, o Dorival não vai dar show. Você não vai ver o Corinthians do Dorival dificilmente brilhando, dominando o adversário, botando na roda, 4-0, é goleada, não vai ver. É só contra o Palmeiras difícil. Lá. Sem ser contra o Palmeiras no Allianz Parque não vai acontecer. Mas ali também é salão de festas, enfim, é um cenário diferente. Mas do resto, muito difícil de acontecer. Agora, o time do Dorival Júnior, querendo ou não, ele está sendo mais consistente. Ele está ganhando, ele está convencendo. Concordo até que quando o Dorival fala em entrevista coletiva que o time do Corinthians, se tivesse todo mundo à disposição, se a bola entrasse em alguns jogos, era para estar uma colocação melhor, era para ter pontuado mais nesse Campeonato Brasileiro. Infelizmente não aconteceu. Mas eu concordo com ele nesse ponto. O Corinthians está sendo consistente e nessa mudança de jogo que a gente falou, cara, as improvisações, querendo ou não, de uma certa forma deram certo. O Corinthians jogou bem contra o Atlético Paranaense, muito bem nesse novo sistema? Não, mas ganhou. O Corinthians jogou bem pra caramba hoje, deu muito certo, 3 zagueiros com Angileri e Bidu. Mano, não, mas ganhou, mas venceu. E dá pra traçar pontos positivos nisso. Por exemplo, hoje, na minha opinião, eu não achei isso contra o Atlético Paranaense, eu critiquei inclusive. Hoje, contra o Fluminense, já achei que o Angileri fez um bom jogo. Foi importante, principalmente defensivamente, né? Subiu muito pouco, mas defensivamente foi importante. Justamente jogando essa função de terceiro zagueiro. Na lateral, quando o Corinthians precisou jogar muitas bolas para o Angileri e fazer essa saída de bola no segundo tempo, deu errado, o Corinthians pouco conseguia ficar com essa bola, perdia rápido. Mas defensivamente o Angileri foi bem. A dupla de zaga do Corinthians cresceu muito na mão do Dorival Júnior. Isso seja na linha com 4 defensores atrás ou com 3, principalmente com 3. Cresceu muito, Gustavo Henrique e André Ramalho, acrescente os 2 laterais. Eu acho que hoje no sistema do Corinthians, você falou até de bater cabeça Yuri e Gui no segundo tempo, eu acho que alguns jogadores bateram.
Maicon e Rian bateram a cabeça, quem que ia fazer a pressão, quem que não ia, quem que ia subir, quem que não ia, alternava e não sentia muita coordenação, apesar de que eu não achei um jogo ruim de nenhum dos dois, achei que inclusive o Rian fez um bom jogo de novo, o Maicon evoluiu de novo. O sistema ofensivo do Corinthians, gostei da movimentação de Vitinho, Kaique, Guinegão, ninguém ficava preso em suas posições, mas de fato, faltou criatividade, faltou um pouco mais de entrosamento talvez, mas aí você olha pro elenco, que nem você falou, não tinha nenhum volante para colocar sem ser Maicon e Rian, era isso. Lá no cenário ofensivo, você perde um Garro, você não tem outro meio armador, você pode confiar no Dieguinho, mas você não tem outro para colocar. O cenário de ataque também é complicado você colocar alguém que, sem ser o Kaique, pô, vai colocar Yuri e Guinegão juntos? Nunca fez isso. Thales tá mal, Romero tá mal. Então, dentro das improvisações do Dorival Júnior, mesmo batendo a cabeça, o esquema não encaixando tanto, dá pra achar coisa positiva e, principalmente, dá pra achar um time pelo menos sólido e que venceu uma partida muito importante no Campeonato Brasileiro. É ponto pro Dorival, mano. Tá conseguindo se adaptar. A gente espera que, assim, quando tiver todo mundo à disposição, ele de fato faça o time jogar bola. A gente quer que o time jogue a bola. Por enquanto, ganhar e as improvisações dele dando resultado em questão realmente de vitória, isso já é totalmente o suficiente e crucial pro Corinthians já. É ponto pro Dorival porque ele tá achando soluções, essas improvisações, apesar de que não sempre dando certo, ele tá conseguindo fazer render em algum momento ou outro, como foi o caso de hoje com o Angelero que a gente já falou, o próprio Hulk, na minha visão, entrou fazendo uma função até que ok no segundo tempo, mas eu acho que é mérito também justamente pelo resultado, apesar de que o Corinthians teve muita dificuldade no segundo tempo. Eu acho que fez um bom primeiro tempo muito porque encaixou a marcação do time do Fluminense, estava conseguindo pressionar muito bem no campo de ataque, e quando ele faz as substituições, tira o Kaique e o Vitinho e muda o esquema, traz o André para preencher um pouco mais o meio campo, deixa o Yuri isolado lá na frente. Com o Gui, o Corinthians tem um pouco mais de dificuldade na marcação, porque não consegue marcar pressão. Tenta ficar um pouco mais com a bola, sair jogando e não estava conseguindo fazer essa ligação para o ataque. O Gui e o Yuri hoje nenhuma vez foram ligados em velocidade em direção ao gol. O Yuri foi ligado em velocidade 2 vezes pelo lado direito, pelo próprio André, mas não conseguiu puxar para dentro, não conseguiu ir na direção do gol para uma finalização, uma jogada individual, o que quer que fosse. Então acho que faltou também no Dorival tentar achar um pouco mais de solução nesse sentido, porque as substituições dele, querendo ou não, fizeram o Corinthians piorar no jogo. Tudo bem que o Fluminense cresceu também, começou a pressionar mais, começou a finalizar mais, criar mais, mas teve muito mais a bola. E no primeiro tempo, apesar do Fluminense ter dado aquelas 2 cabeçadas, dava a impressão que o controle do jogo era mais do Corinthians. O Corinthians parecia que tinha um pouco mais a bola, tinha mais facilidade de chegar ao ataque do Fluminense. Não conseguia criar, não conseguia finalizar, mas conseguia ter a bola e manter o controle do jogo, manter a temperatura no seu ritmo. No segundo tempo já foi a moda caralho. O Fluminense tinha muito mais facilidade para pressionar o Corinthians, para roubar essa bola no campo de ataque e conseguir finalizar. Então, acho que faltou também um pouco de leitura pro Dorival nesse sentido. Ele testou algo novo, ele colocou o Yuri, que é um dos melhores jogadores do Corinthians no campo, já era de se fazer, testou algo novo que era o moleque da base. Não vou criticar por esse sentido, até porque não tinham opções hoje, mas que sirva como lição para ele também entender como que ele quer que esse time jogue. Se esse preenchimento de meio campo é realmente para manter a bola e ligar os atacantes, se é para retrancar, tentar jogar no contra-ataque, que seja, que não apareceu ao longo do jogo, ou se ele realmente queria manter a estratégia do primeiro tempo, marcar a pressão lá na frente, porque contra o Vasco, quando ele preenche o meio campo, joga com Charles, Bidon, Maicon e Ranielli, isso deu certo. A pressão foi muito bem feita. Hoje, por exemplo, mais uma vez no Rio de Janeiro, não aconteceu. Eu acho que o que poderia talvez ter acontecido, eu acho que foi um pouco de erro de leitura do Dorival, concordo com você que o Corinthians piora no segundo tempo. Eu não acho, o jogo inteiro, eu não acho que o Corinthians fez um bom jogo em quase nenhuma parte da partida. Começa até que bem, eu acho pressionando, que controlar, roubando bola. mas não jogar bem. É que o jogo, ele foi, vamos falar real, mano, o jogo foi horroroso. O primeiro tempo foi horrível, foi nojento o jogo. Então era um Fluminense que pouco conseguia ficar com a bola, o Corinthians ficava até no primeiro tempo um pouco mais, concordo que controlava o jogo, mas no terço final não conseguia levar um mínimo de perigo. Era uma controle de fato, por isso que eu acho que vale a pena a gente enfatizar o sistema defensivo, mano. Porque o sistema defensivo do começo ao fim do jogo do Corinthians foi seguro. O Corinthians se portou bem em campo, foi organizado, mas faltou, ofensivamente faltou muito. Então acho que para essa volta do segundo tempo, talvez valesse a pena o teste por um Dieguinho, por exemplo, que eu também é um senti banco falta. de reservas. Porque você bota o André, eu imaginei que o Dorival queria botando o André em campo. O André é um segundo volante, mas ele é um cara de pisada na área. É um jogador que deu pra ver, um pouco na minutagem que teve em campo, achei muito afobado e achei nervoso. Segurou muita bola, demorou pra soltar, mas dá pra ver que tem qualidade com a bola no pé. Ele é um jogador que nas categorias de base se destacou muito por ser um volante forte e que pisa na área. Chega pra fazer gol, pra finalizar, pra conciliar uma tabela. Eu acho que talvez ele queria isso. Queria um jogador pra
pisar um pouco mais na área, ter impacto no meio campo, do meio para frente, nem tanto do meio para trás. Segurar a bola um pouco mais no campo de ataque também. Sim, até porque no primeiro tempo o Vitinho não fez isso. O Corinthians muitas vezes até jogou com 3 atacantes, em vez do Vitinho vindo como meia, mas essa transição o Vitinho não conseguiu fazer, como esse cara talvez da armação, um jogador que era para ser. O Maicon e o Rian também não conseguiram chegar muito bem à frente, como deveriam chegar, como um elemento surpresa, por exemplo. Então talvez fizesse mais sentido um Dieguinho, mano. Eu acho que isso poderia ter sido um ponto um pouco mais chave pro Corinthians conseguir criar um pouco mais, porque o segundo tempo, de fato, mano, é o Corinthians pegar a bola, rifava pra frente e bola pro Fluminense. Não acho que o Fluminense conseguiu fazer grandes coisas com a bola, mas o Corinthians pouco ficou com ela. E o fato que achou o gol. E quando acha o gol, acho que o Corinthians melhora. Depois do gol do Mateuzinho, o Corinthians cria chance, o Corinthians poderia ter feito o segundo, é mais consistente no jogo, teve mais espaço, mas até ali era um Corinthians de fato com pouca criação. Pelo número de desfalques, pela dificuldade do jogo que era hoje, o Corinthians ganhava lá desde 2017, irmão, não é pouca coisa não. Pela dificuldade do jogo de hoje, vale a pena destacar as improvisações do Dorival que deram certo, mas as que deram errado também a gente tem que mencionar. O sistema ofensivo pouco existiu. Vamos de notas então. Hugo não foi muito exigido, de fato ele encaixou 2 bolas e fez uma boa defesa no segundo tempo, um chute do Lima, se eu não me engano, e ele fecha bem alguns cruzamentos do Soteldo também no segundo tempo, foi firme mais uma vez, sem rebater bola, até a bola que era para ele dar um rebote, ele na sequência agarra ela. Só fiquei um pouco incomodado com o cartão amarelo que o Hugo tomou, acho que estava cedo para começar a fazer uma cera, faltava 15 minutos de jogo ainda, mas vou deixar o Hugo hoje com 7,5. O que me incomodou no Hugo hoje foi com a bola no pé. A bola do pé teve umas 2, 3 vezes ele rifou, né? A lateral. Então. E poderia ter tomado uma decisão mais rápida, assim. Teve até um lance lá que depois o Lédio Carmona comenta na transmissão que pareceu tanto, né? Mas pareceu o lance contra É que toda vez lembram dessa merda. Mas de fato, mano, foi um lance que ele não tenta o drible que nem naquele momento, mas ele demora. Ele poderia ter tomado a decisão mais rápido e foi decidir no último lance, teve que rifar a bola pra lateral. Mas eu gostei do Hugo, cara. Ele foi seguro. As bolas que vieram no gol, ele encaixou. Com exceção do Lima, que ele fez uma boa defesa. Seguro na partida. Me incomodou um pouco a bola nos pés, mas vou seguir com você. Nota 7,5 pro Hugo, mais uma vez sendo importante pro Corinthians na partida. Mateuzinho, o bom lateral Mateuzinho, que até o momento do gol, nem acho que fazia uma grande partida, pra falar a real. Participativo em um cenário ou outro de ataque, mas sentia que defensivamente, em um momento ou outro, estava deixando um pouco a desejar. Mas, ele faz o gol, ele cruza bem a bola. Vale lembrar que o Corinthians tem, se eu não me engano, 3 gols de falta na temporada e o jogador que mais fez gols de falta na temporada foi o Mateuzinho. Para você confirmar o tanto que a fase boa dele está sendo impactada. Ou até mesmo nos últimos 5 jogos. O Mateuzinho é de assistência contra o Vasco, assistência contra o Atlético Paranaense, gol dessa vez agora contra o Fluminense. Já tinha marcado um gol nem há tanto tempo atrás contra o Juventude, vem de partidas extremamente consistentes. Um cara que cada vez mais firma como nome importante do Corinthians, não cabe mais corintiano criticar o Mateuzinho. É muito regular, é muito consistente, se doa muito dentro de campo e hoje mais uma vez foi decisivo, que nem vinha sendo antes. Um grande ponto desse Dorival Júnior no Corinthians é a questão da boa utilização dos laterais. Mateuzinho fez o gol, melhorou depois que fez o gol, deixou o Yuri na cara para fazer o gol dele. O Yuri finaliza mal de cabeça, a bola acaba indo para trás. Pela importância no resultado, apesar de que, como eu ressaltei, não acho que fazia uma grande partida antes, mesmo assim, pelo quesito de decisão, eu vou deixar o Mateuzinho com nota 8. Eu não gostei da partida do Mateuzinho, mais me incomodou do que qualquer coisa. Obviamente, o gol vai fazer subir a nota e esse cruzamento do Yuri, que ele de fato foi muito bem. Mas eu achei que defensivamente deu muito espaço, tava com muita dificuldade no primeiro tempo. Até para sair jogando, o Mateuzinho geralmente é importante nesse quesito, porque ele é muito mais técnico do que os outros jogadores do setor defensivo, com exceção talvez do Bidu, e tava com dificuldade de participar do jogo. No segundo tempo também deu muito espaço para aquele corredor. Quando o Soteldo entra, ele tem um pouco de facilidade para levar para o fundo toda vez. É que o Soteldo ele sempre faz isso, né? Ele tem espaço, ele faz a jogada boa, mas ele cruza errado. Mas numa dessas, se dá ruim, poderia cair na conta do Mateuzinho também. Achei que teve 2 lances onde ele vai bem, ele tem 3 lances. Onde ele vai bem, ele tem uma visão boa da jogada. Tem 2 lances que ele cruza para dentro da área pro Bidu, mas ele vê bem a jogada, só que ele cruza muito forte, a bola sai pela linha de fundo. E tem um lance também que ele tem uma chegada de contra-ataque, ele dá uma fatiada na direção do Bidu e do Kaique. Os dois meio que não se conversam, quem vai na bola e roubam a bola. Mas ele faz o gol
que é de extrema importância, e mesmo se ele não tivesse feito, seria um cruzamento primoroso para o André Ramalho. Eu vou subir a nota do Mateuzinho por conta disso, mas a partida dele mais me incomodou do que me agradou. Mais uma, também não gostei muito do jogo do Mateuzinho contra o Atlético Paranaense. Eu vou deixar o Mateuzinho pelo gol com nota 6,5. André Ramalho. Aí sim eu acho que eu vou falar pra mim, o melhor jogador da partida. O André Ramalho hoje foi muito firme, mais uma vez, e independente se ele desviou a bola para dentro do gol ou não, o fato é que o gol sai muito por ele estar lá. A presença do André Ramalho naquela jogada, independente se foi só um ventinho, como ele mesmo falou, se foi de fato uma cabeçada, uma triscada, a presença dele ali é muito importante para incomodar a zaga do Fluminense, para ninguém chegar naquela bola, e para o próprio Fábio não se sentir confiante para sair nela, para não saber se essa bola vai desviar, vai ir na direção dele, vai no meio do gol, ou se vai tão no canto como de fato foi, e acabou sendo determinante para o Corinthians vencer o jogo. Mas o André Ramalho no jogo já tinha feito um outro gol. A tirada que ele dá no chute do Lima, naquele bate-rebate dentro da área, é essencial, certamente teria sido o gol do Fluminense, e ele vai muito bem na jogada, e foi determinante para o Corinthians manter o 0 no placar para depois buscar propriamente o gol da vitória. Além disso, tem outras jogadas de intervenção defensiva, onde ele vai muito bem, e mais uma vez, como eu disse, muito firme. Com a bola no pé não foi nada demais, não foi o cara que saiu jogando, que deu lançamentos primorosos como ele já fez em alguns jogos, mas hoje ele fez uma partida digna de nota 9. O André Ramalho foi muito bem e para mim é o melhor em campo. Concordo com você. Para mim, o André Ramalho é o melhor em campo do Corinthians na partida de hoje. Só uma coisa me incomodou do André no jogo de hoje em específico. Um primeiro tempo que ele subia muito, mano. Muito. E eu não sei porquê. A gente viu o André Ramalho em muitos momentos fazendo pressão no mesmo patamar que Maicon e Rian, tentando marcar lá em cima. E dava um buraco nas costas, que o Fluminense não aproveitou. Então eu senti um primeiro tempo que o André Ramalho subiu demais. Muitos momentos sem necessidade, estava fora de posição, meio que se movimentando a moda caralho ali. Mas, no geral, o André Ramalho não perdeu nada, cara. Nada. Nada. Bem em velocidade, 1 contra 1 perfeito contra os jogadores do Fluminense. Teve essa tirada nesse bate-rebate no meio da área, que depois o Angileri dá a bica pro alto, que ele vai muito bem. Ele é crucial pro gol do Fluminense não sair. É crucial no gol do Corinthians. E eu senti ele muito firme. O único lance, talvez, de erro do André Ramalho, graças a Deus, marcaram falta em cima do Mateuzinho, que foi no final do jogo que ele ia tentar um passe, a bola acaba saindo fraca, ia dar um contra-ataque pro Fluminense. Do resto, eu não vi o André Ramalho perder uma. Ganhou todas, foi consistente, foi seguro. Um bom jogo do André Ramalho, muito bom para ele retomar a confiança. Vou seguir com você com nota 9. Jogaço dele, mano. Partidaço do André Ramalho. E detalhe, tem um lance também no primeiro tempo de um contra-ataque do Fluminense, uma bola longa que tentou esticar pro Cano, ele também vai lá e corta a jogada. O passe é um pouco fraco, né? Mas Sim. ele estava bem posicionado. Gustavo Henrique, mais um que fez um jogo muito bom. Não teve para mim o protagonismo do André Ramalho, porque o André Ramalho participa de tirar gol do Fluminense, de talvez, né, raspar a bola na cabeça dele no gol do Mateuzinho, é muito difícil ali. Eu acho que não raspou, mas talvez tenha pegado ali no fiozinho de cabelo que ajudou em alguma coisa, e a movimentação dele foi importante. Então o Gustavo Henrique não teve tanta participação assim, tanto protagonismo. Mas o que foi em cima dele, ele foi bem. Eu acho que teve um lance ou outro que eu achei que o Gustavo poderia ter ido um pouco mais firme na jogada, mas no geral, soberano pelo alto, bem por baixo também com a bola no pé, seguro, sem trazer grandes sustos. Uma boa partida do Gustavo Henrique. Eu gostei muito da linha de defesa do Corinthians. Para mim foram os principais destaques. Todo mundo da linha de defesa me agradou demais. Eu vou com nota 8,5 pro Gustavo Henrique. Mais uma partida extremamente segura do Gustavo Henrique, sem ter nada para reclamar. Zagueiro seguro, firme, sem nenhum grande erro defensivo, erro de passe, nada que pudesse dar susto. Mais uma vez, Gustavo Henrique extremamente regular, o zagueiro mais consistente do Corinthians em 2025, nota 8. Angileri, concordo quando você diz que melhorou muito do jogo contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético, eu vi um Angileri que aproveitou bem o corredor e com a bola no pé teve boas jogadas, apesar de um lance ou outro, ou no primeiro tempo onde ele vai mal e no segundo tempo quando ele quase entrega um gol para o Atlético Paranaense. Mas ele foi melhor com o pé, com a bola no pé do que propriamente defendendo. Hoje eu achei o contrário. Achei que o Angileri, na noção defensiva dele, foi mais importante. Fechando espaço, fazendo alguns desarmes. Com a bola no pé para sair jogando ou pisar no campo de ataque, não apareceu, não pisou. Inclusive teve problemas ali na hora de sair jogando para aquele lado esquerdo. Mas, no geral, achei que o principal, como ele estava jogando de zagueiro, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu um pouco mais pela lateral, o mais importante de fato é essa noção defensiva, é esse 1 contra 1 que ele não pode mais dar tanto espaço como deu pro Viveiros, por exemplo, no gol do lado dos caras. Vou deixar o Angileri com nota 7. Vou deixar o Angileri com nota 8. Achei que fez um jogo muito bom defensivamente. E eu não vou colocar na conta tanto a questão dele subir, porque ele jogou pouco tempo de lateral.
Essa para falar a verdade. Teve uma ou outra no primeiro tempo que ele passou nas costas assim, mais para abrir espaço, mas ele não se apresentou muito. Tipo, hoje ele jogou mais de terceiro zagueiro do que jogou contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Então, e defensivamente eu gostei muito do Angileri. Uma ressalva pro Angileri, para deixar ele com nota 8, até porque minha regra tá sendo alta, dei 8 pro Mateuzinho, vou dar 8 pro Angileri também. A minha única ressalva realmente é a saída de bola, mas eu acho que também é uma culpa do Corinthians em si. O Corinthians insistiu quase o segundo tempo inteiro, metade do segundo tempo, em sair só pelo lado esquerdo. É só bola no Angileri para o Angileri tentar um passe mais agudo. Aí o Fluminense pressionava, colocava um bloco alto ali para pressionar essa saída de bola do Corinthians, o Angileri pifava errado. Então só por essa questão de dificuldade na saída de bola, que eu vou deixar com nota 8. Mas eu achei ele tão consistente quanto o Gustavo Henrique, por exemplo, defensivamente. Para mim não perdeu nenhuma, foi muito importante no lance que o André Ramalho trava, que ele dá a bica para longe. Pelo alto foi bem também, nota 8 com o Angileri, gostei realmente da partida dele defensivamente. Se tem uma coisa para destacar, hoje ele de fato estava muito atento. Muito, foi realmente bem seguro. seguro. A gente reclama que muitas vezes ele desliga do jogo, você não vê o Angileri em campo, hoje ele apareceu. Vamos puxar pro Bidu então, que jogou como ala, às vezes mais por dentro. Cara, não consigo destacar tanto da partida do Bidu assim. Não acho que foi mal, mas eu tô sentindo que o Bidu tá com dificuldade de se adaptar nessa nova função. O que eu esperava? Eu esperava um Bidu agudo, aberto, ala mesmo ali, ó, pra jogar na lateral do campo, que nem o Mateuzinho faz muitas vezes pela direita. Só que esse posicionamento do Bidu, que também cai muito por recomendação do Dorival, dele afunilar muito para dentro, para dar o corredor por Angileri às vezes, trabalhar um pouco mais por dentro, me incomoda. Porque o Bidu tem qualidade com a bola no pé, mas, cara, pouco consegue fazer por ali. Se ele tivesse o corredor, o Bidu cruza bem, chega bem na linha de fundo, tem habilidade. Ele poderia fazer muito mais do que ele vem fazendo. Achei um jogo, sei lá, sem tanto protagonismo do Bidu, defensivamente ok, ofensivamente sem participar tanto. Vou deixar o Bidu ali com uma nota 6,5. Não acho que foi mal, mas faltou. Eu arrisco dizer que talvez o Dorival esteja matando um pouco o bom desempenho, o bom momento do Bidu por conta dessa nova posição. A gente já viu o Dorival no Corinthians no primeiro semestre fazer inúmeras invenções que ele penou para entender que não funcionava. Era Bidon de meio armador, era Coronado aberto, Ranieri de segundo volante, Maicon de primeiro, e demorou até ele perceber que de fato essas funções não funcionavam e voltou todo mundo ao normal. O Bidu como lateral esquerdo vinha sendo um dos melhores jogadores do Corinthians. E hoje, nessa função, onde ele de fato ele cai mais pelo meio, defendendo, ele pode até ficar na lateral. Porque a gente percebe muito bem que o Angileri, quando o Corinthians está defendendo, ele está como zagueiro e o Bidu está de lateral. Mas o Corinthians com a bola, o Angileri abre mais, o Bidu cai pelo meio. E ali é muito difícil ele aparecer pro jogo. Parece que ele não tem esse cacuete de movimentação, de saída de bola. O Bidu, uma das principais características dele é poder aproveitar esse corredor. E nessa posição ele não consegue, porque quando o Corinthians tem a bola, o Angileri aparece um pouco mais por aqui e o Kaique tá sempre caindo pela esquerda. Quando não é o Kaique, é o Vitinho. Então ele tem dificuldade com essa movimentação e de aparecer pro jogo. Então eu acho que o Bidu ele não consegue participar. Quando ele participa, ele é lúcido com a bola. Ele é inteligente, ele consegue esconder ela, sofrer uma falta ou outra, sair jogando com qualidade, mas ele não consegue participar tão bem como ele vinha participando. Vou deixar o Bidu com nota 6, um jogo extremamente comum. Rian, bom jogo do Rian. E que sirva para ele, de fato, passar à frente do Charles nessa fila de primeiros volantes do Corinthians, do Charles e do Maicon. Do Charles em qualquer posição e do Maicon como primeiro volante. Se você não tem Martins e Ranieri à disposição, o primeiro volante do Corinthians tem que ser o Rian. Ele dá muito mais dinâmica pro meio campo, ele dá muito mais pegada, muito mais entrega. Pô, era 40 minutos do segundo tempo, o Rian seguia correndo, seguia sendo um jogador importante que aparecia. Com a bola no pé, ele entrega muito? Não. Mas hoje, até com a bola no pé, ele foi importante em alguns momentos, para puxar contra-ataques, para dar uma esticada um pouco mais ousada, coisas que você não consegue ver de outros jogadores do Corinthians que jogam nessa posição. O Maicon, quando joga de primeiro volante, você raramente vê ele pisar no campo de ataque. O Charles, quando ele tá como primeiro volante também, você raramente vê ele defendendo a zaga tão bem como o Rian fez no jogo de hoje, por exemplo. Então, é um jogador importante e que para jogos como hoje, quando você está desfalcado, ou para jogos quando você não tem esse primeiro volante de pegar a disposição, o Rian tem que ser utilizado porque ele entrega. Ele pode não ser um primor técnico, ele pode ser meio doidinho da cabeça, tomar uns amarelos idiotas, mas ele entrega e é um jogador importante. E hoje, pela partida, fica com 7,5. Bom jogo do Rian, concordo. Me incomoda o Rian com a bola no pé, mas, enfim, não tem tanta qualidade assim. Eu também acho que ele ajudou a puxar alguns contra-ataques, mas se ele fosse mais rápido, tivesse um raciocínio um pouco melhor de só soltar essa bola, o Corinthians teria encaixado muito mais. Porque ele segurava e ele sofria falta, que era importante. Mas poderia ter ligado, poderia ter feito uma tabela, mas é o Rian, né?
A gente entende as limitações. Mas, pô, sem a bola foi muito bem. Marcou demais, roubou uma porrada de bola, principalmente no segundo tempo, fez pressão, correu, matou a jogada quando precisou matar. Eu gostei muito do Rian sem a bola. E como ele jogou numa função um pouco mais recuada, eu vou manter com você. Até pela minha régua tá sendo alta. Nota 7,5 para o Rian, fez um bom jogo. Um jogo em que ele ajudou muito o Corinthians defensivamente. Muito. A gente destacou o sistema defensivo. Para mim, os três principais ali, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, que foram muito bem. Mas o Rian na frente da zaga colabora para o Corinthians ter feito um bom jogo defensivamente, porque ele marcou bem, de fato. E ele tem muito mais coordenação que o Charles, marca muito bem. E eu arrisco dizer que de pegada de marcação, talvez o Rian só esteja atrás do elenco do Ranieri. Nem sei se está atrás do Martínez. Hoje talvez esteja na frente. Hoje, pelo que o Martínez vem demonstrando. Talvez só atrás do Ranieri, que realmente é um pitbull. Mas o Rian, nessa função de marcação, ele vai muito bem. 7,5 para ele. Maicon. Não achei um jogo ruim do Maicon. Achei um jogo que ele conseguiu dar uma certa dinâmica. Mas, porra, me incomoda o Maicon no lance de coragem, mano. Pra mim falta coragem. Pisa na área, Maicon. O que você fez contra o Vasco? Pisa na área, finaliza de fora da área, se apresenta um pouco mais. Sinto muita falta do Maicon nisso. Mas eu acho que ele inverteu uma outra boa bola. No primeiro tempo teve uma bola muito boa que ele inverteu pro Mateuzinho, inclusive. Ajudou a dar uma certa dinâmica no meio campo também. Não lembro de tantos erros do Maicon. Acho que fez um jogo justo. Mas não vou colocar uma nota lá em cima, eu vou botar nota 6,5 pro Maicon. Jogo justo. Mas nada de espetacular. Falta mais coragem. Eu acho que mais atrás, do meio campo para trás, o Maicon é importante para arredondar essa bola, no jogo de hoje principalmente. O Vitinho, na saída do intervalo, até falou que o gramado estava ruim e tal. O gramado Maracanã, já estamos acostumados. E o Maicon, acho que ele foi importante em alguns momentos. Umas bolas meio quadradas, uns tijolos que vieram ali pelo caminho. O Maicon deu uma arredondada e um pouco mais de calma. Também acho que ele deu uma ótima virada de jogo pro Mateuzinho, que foi inclusive o lance que o Mateuzinho dá a fatiada na direção do Kaique, do Bidu e ninguém pega a bola. Mas também acho que falta o Maicon pisar no campo de ataque, se apresentar mais no campo de ataque, nem que seja para rodar essa bola mais rápido ali, mas de fato você não vê o Maicon no campo de ataque. Faz falta nesse sentido, nota 6 pro Maicon. Vitinho se apresentou bastante, mas errou muito. O Vitinho muitas vezes tomou a decisão errada nas jogadas, e não é nem no sentido de, tentou um passe e não deu certo, que é muito o que a gente fala do Garro. Às vezes se enrolar com a jogada, ele... Ao invés de cortar para a direita, ele corta para a esquerda, que era onde estava pior. Ele começa bem o jogo, se apresentando, sofre uma falta do Ganso, que ele já sai amarelado logo com 6 minutos de jogo. Tem uma outra bola um pouco mais interessante, que ele consegue uma tabela no campo de ataque com o Gui, mas faltou do Vitinho e não sei se eu substituiria ele logo no intervalo. Mas de fato não acho que vinha fazendo um bom jogo até o momento. Ainda falta. Eu acho que tá começando a se soltar um pouco mais. A gente falou no jogo contra o Atlético Paranaense que ele de fato entrou muito bem e mudou o jogo a favor do Corinthians, mas hoje não consigo dizer que o Vitinho fez um bom jogo, vou deixar com 5,5. Deixar com nota 5, Vitinho. Eu acho que ele começou muito bem a partida, né? Inclusive era um dos caras que eu mais destacava ali no começo. Achei que começou bem o jogo, chamando bola, sofrendo falta, recuperando bola, inclusive, dando opção. Ele poderia ter achado um bom passo pro Gui no campo de ataque, foi um pouco forte, mas a intenção foi boa. Começou bem o jogo. Eu gostei dessa movimentação do Corinthians inicial, que não era fixa. Muitas vezes a gente via o Vitinho centralizado, o Kaique na esquerda, o Guinegão na direita, para um cenário um pouco mais de marcação, até porque o Gui tem uma pegada um pouco melhor. Outros momentos, inclusive, o Kaique caiu pela direita, o Gui centralizado, o Vitinho na esquerda. O Vitinho caiu por meio também, em muitos momentos, para tentar conciliar jogadas. Mas eu senti isso pelos 10 minutos. Foram os 10 minutos, isso, 10, 15 minutos. Depois, o Vitinho pouco faz na partida, desaparece, não consegue ter muita participação. Eu só vou deixar com nota 5, não uma nota mais baixa, porque eu entendo também que a bola pouco chegou. Não tinha muita opção, ele jogou muitas vezes numa função que não é tanto a dele, tá chegando agora. Mas depois dos 10 primeiros minutos iniciais, o Vitinho pouco participou do jogo, pouco tocou na bola, ainda cedeu um contra-ataque pro Fluminense, inclusive, perdendo uma bola. Sabe, não faltou. Faltou do Vitinho ali movimentação, intensidade, entrega. Acho que começou bem o jogo, mas depois sumiu. E por isso vou deixar com nota 5. Por característica, eu também não sei se substituiria. Mas eu não coloco no jogo do Dorival, não, porque de fato não fez um bom primeiro tempo para permanecer em campo. Kaique, também discreto. Ele consegue um bom cruzamento pro Gui, mas eu acho que nesse mesmo lance ele vacila, porque ele poderia ter soltado essa bola antes e ele demora demais, o Gui fica impedido, ele tenta o lançamento.
O Gui domina mal, tudo errado, mas foi uma boa bola dele. Do resto, pouca participação também. Teve esse lance que poderia ter sido uma boa, que você falou da inversão do Mateuzinho, se ele se decidisse melhor que o Bidu. Um outro lance também que a bola quase chega no Kaique, que o zagueiro lateral do Fluminense, bota o biquinho no biquinho do pé na bola para tirar. Mas pouca participação, pouca movimentação. Eu não acho que o Kaique esteja mal do Corinthians, mas ele precisa maturar mais rápido, precisa florescer mais. Até porque é um jogador um pouco mais velho. Você vê, o Guinegão é mais novo, o Dieguinho é mais novo, o André é mais novo. O Kaique já tá passando a idade, já tá virando, já tá estourando um pouco ali. Precisa aparecer mais, precisa ser mais ousado, ir mais pra cima, demonstrar mais porque ele é um ponta, mesmo não sendo um velocista, porque ele é ponta, porque ele é habilidoso. Falta do Kaique, mano. Ele precisa dar mais resposta. Ele não tá mal, mas ele também pouco entrega. Vou deixar o Kaique na mesma do Vitinho aí, nota 5. Nota 5 também. Eu acho que o Kaique melhorou na noção defensiva dele. Acho que hoje fazendo pressão foi importante. Voltou mais pra marcar do que vinha voltando em outros jogos. Mas também, cara, eu acho que o Kaique talvez, seja muito jogador para quando você vai jogar com 4-3-3. Quando você vai jogar de fato com um ponta bem espetado. Para criar jogada de linha de fundo, para arrumar algumas jogadas de cruzamento. Aquele jogo que você de fato vai chuveirar muita bola para dentro da área e esse cara vai conseguir desequilibrar achando espaço na lateral do campo. Porque até o momento eu acho que de fato o Kaique tem um pouco de problema com movimentação. Se você vê o Vitinho se movimentando bastante, o Gui, quando o Yuri está em campo a mesma coisa, o Memphis também se mexe bastante, eu vejo às vezes o Kaique com dificuldade de saber onde ele tem que ficar no campo, como se apresentar para receber a bola. Eu vejo o Gui se apresentando muito, o tempo todo buscando essa bola, brigando com o zagueiro no corpo e tal, e o Kaique com dificuldade de achar esses espaços. Eu acho que também falta ele maturar um pouco mais nesse sentido, ou de fato se tornar um jogador de segundo tempo, que só vai conseguir jogar quando estiver na beirada do campo. Nota 5 pro Kaique. E o Gui, o nosso último titular, cara, um jogo onde ele briga muito, como eu falei, se apresenta demais para jogar, briga no corpo mesmo com os zagueiros, mas onde ele tem muitos problemas técnicos, né? O Gui teve umas 2, 3 chances onde ele perde no domínio. Tem uma chance muito boa onde se ele domina com um pouco mais de qualidade, ela ia sobrar para ele poder finalizar dentro da área do Fluminense ainda no primeiro tempo. Mas é mais um jogo onde a gente vê muita entrega. Ele volta para marcar, ele se dedica, ele rouba a bola, ele briga demais. Ele toma um cartão amarelo onde, descabido na minha opinião, ele tá olhando pra bola, ele tá na disputa com o cara, ele pisa no pé completamente sem querer, toma um cartão amarelo, tá suspenso, não joga agora o próximo jogo contra o Sport. Mas é um jogo de muita luta, pouco acerto, poucas jogadas de efeito de fato, mas vou deixar o Gui com nota 6,5. Cara, inclusive o Guinegão pagando o preço pelos primeiros jogos dele no profissional, né? Porque esse cartãozinho a gente agora espera muito dele, né? Então, e ele tava bem, tava fazendo pouca falta, pressionando certinho, roubando bola. Pagou o pato ali pelos 2 primeiros jogos, ele toma 2 cartões amarelos e agora tá suspenso. Também achei nada a ver. O árbitro, inclusive, da partida, ruim, mas um palhaço, mano. No primeiro tempo, o que eu fiquei indignado com os 2 escanteios do Corinthians, que ele simplesmente deu uma falta do nada. O Corinthians cobrou o escanteio, falta, acabou. Você não viu um replay de uma movimentação diferente, de um empurrão, não aconteceu nada. O segundo, inclusive, eu tive a impressão que ele apitou antes da bola entrar em campo. Então, ele só deu falta. O Corinthians cobrou, falta, pronto. Ele não deu amarelo pro Bernal o jogo inteiro, que fez várias faltas, inclusive uma muito clara no Rian, que matou um contra-ataque. Sim, o juiz ruim, fraco. Falando do jogo do Gui em si, esse lance que você falou que ele dominou mal, eu acho que ele até consegue dominar, mas ele poderia ter finalizado. Ele demorou, ele não sabe o que ele ia fazer, ele jogou a bola pra trás, tentou achar alguém na entrada da área, ele poderia ter tentado o chute, buscar o canto do Fábio. É um que ele vai dominar de esquerda, a bola escapa e vai pra linha de fundo. O do passe do Kaique. Exato, entre os zagueiros. Esse ele foi mal também, teve esse aí que ele recebe dentro da área, ele poderia ter cortado e finalizado rápido, consciente. Ele não, parecia que não teve a confiança, tocou a bola errado pra trás. Eu vou deixar o Gui com nota 6. Por que nota 6? Melhor que o Vitinho e o Kaique, por quê? Porque ele conseguiu pressionar. Ele pressionou, roubou algumas bolas, ele sofreu pelo menos umas 2 faltas interessantes no campo de ataque. E a bola também não chegou uma bola limpa para finalizar 100%. Vou deixar com 6. Mas para mim é o pior jogo do Gui nessa sequência muito boa que ele teve. O que não é um demérito, é um moleque que tá muito bem. A gente falou nos últimos pós-jogos que ele vai vacilar, vai oscilar também em alguns momentos. E, enfim, fez um jogo bem nota 6 hoje. Vamos pro banco de reservas. O primeiro que entra no Corinthians no intervalo. O Yuri e o André. Yuri e André. Vamos puxar primeiro pro André, um volante um pouco mais recuado. Um cara que entrou para pisar na área, um cara que entrou para dar um pouco mais de dinamismo do meio para frente. Volante diferente de Maicon e de Rian. E que estreou nervoso no profissional. Isso é o fato.
prendeu muita bola, errou passe besta, tava tentando, acho que, se aparecer demais. Você viu umas 2 boas jogadas que ele fez, que ele conduziu, passou por um outro marcador, poderia ter soltado, ter feito simples. Perdeu a bola, senti meio perdidão no quesito de marcação também. Mas é fato que ele demonstrou qualidade em alguns momentos. Deu um chapéu bonito, conseguiu uma boa esticada pro Yuri num contra-ataque ali pela direita do ataque do Corinthians. Enfim, fez uma pressão em um momento ou outro, sofreu falta, sentiu um jogo nervoso, mas demonstrou um pouco de qualidade, demonstrou personalidade, querendo ou não. Vou deixar o André com nota 5, acho que errou bastante, mas é um cara que eu acho que pode ser bem utilizado. Ele estava sendo muito bem avaliado nos treinos do Dorival Júnior, estava bem na base, dá para ver que é um volante muito forte, tem corpo, não é mirrado que nem muitos jogadores da base, tem passada larga, deu para ver que tem qualidade com a bola no pé mesmo sendo volante, mas senti nervosismo demais na estreia dele. Deu pra ver que tem qualidade, não à toa agora faz parte de fato do elenco profissional, tá treinando só com os profissionais, não treina mais com o sub-20, já teve contrato renovado inclusive há pouco tempo, acho que uma semana, no mesmo dia que renovaram o contrato do Gustavo Henrique. Deu um espaço interessante pro Yuri, deu um chapéu meio desnecessário, mas deu o chapéu no segundo tempo, sofreu uma falta do Inácio também numa puxada de contra-ataque, mas também acho que, prendeu a bola demais em alguns momentos, fez faltas bem bestas. Teve 2 vezes que ele teve a chance de pifar o Yuri, colocar ele em profundidade, hesitou e perdeu o time da jogada e acabou se enrolando com a bola. Numa dessas ele sofre a falta, na outra ele perde a bola. Também acho que não foi uma boa estreia, mano. Dá pra ver que de fato é bom jogador e vai maturar. Mas pro jogo de hoje, a verdade é que não foi uma boa estreia. Até deu pra empolgar em um momento ou outro, mas não começou bem, eu vou com você, nota 5. Yuri, cara, entrou brigando lá na frente também, abrindo espaço, dando esse bom cruzamento pro Kaique, que pro Kaique não, essa jogada aí pelo lado do direito do campo que ele cruza pra dentro da área, de fato foi uma boa jogada, conseguiu prender a bola no campo de ataque, sofre uma falta muito clara também que o juiz não dá na entrada da área, que tira uma chuteira do Yuri, inclusive na passada, acho que foi o Fuentes. Mas é um jogo onde o Yuri não tem muita participação porque ele não foi acionado. O Corinthians não tinha a bola, não conseguia criar jogadas, pouquíssimas vezes conseguiram acionar o Yuri Alberto. 2 vezes o André poderia ter feito isso, não fez. Outros jogadores também poderiam ter acionado ele com um pouco mais de afinco, mas não aconteceu. Vou deixar o Yuri com nota 6, mais pela briga, pela entrega e pelas boas jogadas que ele conseguiu fazer de passe curto, de manter a bola no controle do Corinthians. Claramente está sem ritmo. Se tivesse com ritmo, teria pressionado muito mais. Pressionou muito pouco. Inclusive, estava sendo algo muito positivo desse Corinthians, o Guinegão pressionando. Hoje o Yuri ele não teve esse mesmo nível de pressão. Ele perde um gol, para mim, que dava muito para ter feito, que é do cruzamento do Mateuzinho. Ele tem a escolha errada. Ele vai de cabeça para a bola. Acho que ele poderia ter chapado aquela bola ali. Tinha altura para ele chapar. Ele tentou de cabeça, cabeceou para trás, tudo esquisito. Mas ele, de fato, faz uma outra boa jogada. Ele sofre uma falta ou outra, ele segura no pivô uma jogada ou outra também. Ele tem essa boa jogada pelo lado, que ele dá um ótimo passe pro Thales. Infelizmente, o Fábio acaba chegando antes e tirando a bola. Vou deixar com 6 também. Eu acho que ele e o Gui tiveram acertos, pecaram um pouco na frente do gol, mas brigaram, lutaram e tiveram pontos positivos também. Jogo comum, nota 6 pro Yuri Alberto. Aí Quem entra mais? E depois o Hugo, né? Thales Magno. Não consigo gostar, mano. Eu não consigo nem olhar pra cara do Thales mais, velho. Eu acho que assim, é ponto positivo que ele sofre a falta. Se eu não me engano, ele sofre a falta, que é do gol do Corinthians, do cruzamento do Mateuzinho. Mas ele vai mal nesse lance, velho. Ele vai mal. Por que o Thales Magno ele precisa toda hora pentear a bola pra trás? Foi assim que ele perde a jogada pro Júlio Fidelis, lá lateral do Fluminense, e depois tem que puxar o cara praticamente, toma um amarelo na sequência. Até no lance do gol que ele sofre a falta. Poderia ter progredido, puxa a bola para trás de novo. Jogador pouco dinâmico, lento, com dificuldade muito grande de criar alguma coisa pro Corinthians. É uma ou outra boa coisinha que ele conseguiu fazer. Mas me incomoda muito a presença do Thales Magno em campo. Como protesto, eu nem acho que ele foi tão horrível hoje, mas como protesto eu deixaria com nota 4 aí. Nota 4,5 porque sofreu a falta do gol, mas de fato o Thales tem 3 participações no jogo. Uma jogada de 1 contra 1, onde ele perde a bola de forma patética. Ele tá num contra 1. Ele não é o nosso jogador de 1 contra 1. Ele não foi assim ano passado. Ano passado o Corinthians ganha do Cuiabá fora de casa. Ele num contra 1, ele sofre o pênalti dentro da área. Quantas vezes a gente não viu ano passado o Thales de fato ser o jogador do drible, que era liso, que conseguia criar jogadas. A gente não vê mais isso acontecer, mano. Hoje, qualquer 1 contra 1, o Thales perde.
Foi assim essa jogada, no lance do gol ele consegue cavar a falta, e a terceira jogada é que ele toma um cartão amarelo. Tem um jogador caído no chão, se eu não me engano é o Acosta, tem um outro jogador que talvez seja o próprio Fidelis, está frente a frente com ele, vai dar o drible da vaca, o Thales levanta o braço na cara do cara e leva o cartão amarelo. Partida ruim do Thales, só tá 4,5 porque sofreu a falta do gol. Romero, pouca participação também, tira uma bola importante de cabeça na defesa numa falta, talvez seja nessa mesma falta que o Thales comete, e é importante para segurar a bola no campo de ataque, para conseguir manter ela ali no campo de ataque, após a bola do Corinthians, e no último minuto do jogo que ele mantém a bola lá na frente, ganha 2 escanteios ali e o jogo acaba. Mas, de fato, não teve nenhuma participação efetiva. O primeiro lance que o Thales perde, no 1 contra 1, é uma boa virada de jogo do Romero. Mas fora isso, não aparece muito, não pisa na área, não cria nada demais. Defensivamente também não veio acompanhando até o final. Mas entrou melhor que o Thales, vou deixar o Romero com nota 5,5. Deixar o Romero com nota 6. Eu gostei da entrada do Romero. Deu uns 2 bons passos pro Mateuzinho, inclusive no cruzamento do Mateuzinho Piuri, se eu não me engano, é um passe bom do Romero para ele também, que ele dá uma tiradinha do Fuentes e o Mateuzinho fica em boa condição para cruzar. Verdade. Ele tira essa bola também que você falou aí na parte defensiva, segura a bola no ataque, acertou bons passes, não lembro do Romero errando nada. Senti o Romero hoje mais ligado, querendo um pouco mais, soltando a bola mais rápido. E tecnicamente bem, melhor também. Melhor tecnicamente, achei que entrou bem. Nota 6 pro Romero. E vamos finalizar com o Hugo Botinha, o grande Hugo Botinha que entrou. Não entendi nada quando ele entrou no meio de campo. Achei que o Dorival Júnior ia voltar com a parada de jogar o Angileri na zaga e o Hugo na lateral. Ele botou o Hugo no meio, não sei porquê. Mas eu não achei que entrou mal não, velho. Preencheu espaço em um momento ou outro. Ele ia aparecer bem no ataque, uma jogada se o Thales não dá um passe horroroso para ele, porque ele faz bem a movimentação. Eu achei que até teve uma boa noção ali de espaço naquele momento, mas não faz grande coisa, né? Deixar com 5,5. Acho que é uma boa menção até dar uma nota pro Hugo, porque eu não achei que... O Hugo que já é prejudicado tecnicamente, que o torcedor do Corinthians não quer ver mais, pintado de ouro. Voltando de lesão. Voltando de lesão. Numa partida dessa, então de meio campista, eu acho que ele surpreendeu. Fora que há quanto tempo o Hugo não jogava. Então. Nem lembro qual foi o último jogo dele. Mas eu vou deixar o Hugo nota 6. Achei que entrou mais ou menos igual ao Romero em termos de desempenho, de importância no jogo. Só que, cara, me surpreendeu muito a partida que o Hugo fez. Roubou 2, 3 bolas interessantes. Saiu jogando no campo de defesa com inteligência, com qualidade. E foi até importante para fazer uma falta ou outra. Teve uma no campo de ataque que ele foi maluco, que ele derrubou o cara, deu o carrinho na sequência, quase pega na cara do lateral do Fluminense. Mas de resto, achei que o Hugo entrou fazendo uma função interessante e foi bem. Dorival Júnior, cara, na medida do possível, fez o que dava para fazer. Sobre escalação, não vou chiar. Imagino que o Yuri ainda não tem condição de ser titular 90 minutos, então até por isso ele foi com Kaique, Vitinho e Guinegão. Ele perde o seu principal jogador, que é o Rodrigo Garro, minutos antes do jogo para não poder ficar nem no banco, então é difícil, mas também acho que ele piora o time no segundo tempo, como já falei, mas a verdade é que o Corinthians vence, não importa se convence, nesse momento da temporada o que eu mesmo vou fazer é cobrar, não vou aumentar, diminuir a nota pelo desempenho, porque o Corinthians não podia fazer muito além do que fez na partida de hoje. Vencer o jogo foi muito importante e tem sim o dedo do técnico, porque ele ajeitou essa zaga, e isso é fato, é mais um jogo onde a gente pode destacar mais a linha de zaga do Corinthians do que qualquer outro jogador do setor ofensivo. E é mais um jogo onde o Corinthians não sofre gol. Pelo resultado, nota 8 para o Dorival Júnior. Nota 7 para o Dorival. Não teria colocado o Thales Magno, mas foi importante no gol. Que também não tinha opção no banco, né? Eu também prefiro o Dieguinho. Ninguém, eu também prefiro o Dieguinho. O Dieguinho não coloca ninguém. Hoje não tinha opção no banco. De fato. Eu teria colocado o Dieguinho, não teria colocado o Thales. Também acho que piorou o time pro segundo tempo. E o Corinthians não jogou bola. No Maracanã, o Corinthians não jogou futebol. O Corinthians se defendeu, e se defendeu bem, mas jogar futebol não jogou. Ofensivamente, o Corinthians quase inexistiu. Por isso a nota 7, mas com todas as ponderações que nem já falou antes, cara, de desfalque, da dificuldade. Porra, querendo ou não, quantos técnicos passaram lá para jogar o Fluminense no Maracanã e não conseguiram ganhar? E o Corinthians ganha sendo concedido defensivamente, melhorou muito a zaga. Nota 7 pro Dorival, muito pela sequência. Falta o time jogar mais bola, mas isso eu vou começar a cobrar quando tiver pelo menos uma rapaziada à disposição. Quando tiver o trio, Garro, Yuri, Memphis, quando tiver uma rapaziada um pouco mais de qualidade no meio de campo, Bidon e Carrilho, por exemplo, quando for jogos assim que o Corinthians de fato precisa entrar com a faca nos dentes para ganhar, que nem é clássico, que nem é Copa do Brasil, que nem é um Flamengo, que vai ser dia 28, que sempre é jogo importantíssimo, aí eu vou cobrar um pouco mais de futebol.
Agora o importante era o Corinthians pontuar, o Corinthians respirar e o Corinthians fazer um Brasileirão digno. É isso que a gente pede. Faça um Brasileirão digno, não sofra, tenta, se der, almejar alguma coisa a mais. E aí, ó, dezembro, faca nos dentes, foco na Copa do Brasil, nota 7 pro Dorival. Então é isso, rapaziada. Fim de pós-jogo. A gente volta agora semana que vem contra o Sport para, se Deus quiser, falar de mais 3 pontos do Corinthians. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comentário do jogo aqui embaixo. Membro para ajudar a gente, por favor. Tamo junto. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!